Bom, nesse vídeo, pessoal, nós vamos trabalhar então com a parte do CAM, né, com o software de CAM, para nós conseguir gerar aí depois os programas para usinagem CNC. Eu mostrei para vocês a apostila, então, que foi elaborado, que foi trabalhado em cima dela, né, mostrando aí de forma geral o que é o CAM, né, uma breve introdução, o que eu tenho com produção gráfica via CAM, né, e todos os recursos que nós vamos usar na nossa aula, né. Então foi mostrado aí nessa apostila tudo que é possível, o que nós vamos ter que utilizar e conhecer do software para nós poder trabalhar com ele. Em cima dessa apostila, que foi mostrado primeiro na primeira parte da aula, né, foi feito então um exercício em cima dela. E aí nós vamos usar para fazer esse exercício esse arquivo número 1 aqui, ó. Então esse arquivo número 1 é o desenho de uma peça, né, que nós vamos usar ela para nós poder fazer o trabalho ou começar a colocar em prática o uso do CAM. Bom, para isso, então, nós vamos minimizar aqui a janela do PDF. Nós vamos começar fazendo o desenho da peça. Por quê? Porque para nós conseguir chegar no CAM e trabalhar com o CAM, nós precisamos ter o desenho. Como nós temos o desenho em folha, nós vamos desenhar ele no SolidWorks. Então, SolidWorks. Vamos esperar ele abrir, né? Demora um pouquinho. Ok. E a gente vai iniciar então aqui no SolidWorks com um desenho novo de peça OK. Bom, nós vamos fazer, para fazer esse desenho aqui, nós precisamos fazer então um retângulo com dimensões de 180 por 120, né, e uma profundidade de 50. E depois fazer os dois cortes, um de um lado e o outro de outro. Para isso, então, nós vamos desenhar com o ressalto base extrudado. Nós vamos clicar no plano frontal. Por que no plano frontal? Porque um plano frontal já vai permitir que quando a gente importar para o EdCAM esse desenho, ele já venha com, na posição que nós esperamos para fazer a usinagem, certo? Então vou desenhar aqui agora o retângulo. Vou pegar a ferramenta de retângulo central. Vou vincular o centro dela à origem e vou colocar as dimensões 180 e aqui do lado 120. Vou sair do esboço. Aqui, para que o desenho fique já com o zero peça, que é o que nos interessa, né, o CPL na face do objeto, nós precisamos inverter essa extrusão para o lado contrário, para trás. Então eu vou mandar aqui, ó, na setinha e inverter. E eu vou colocar agora a profundidade disso, 50. Vou confirmar e vai ficar para mim agora esse sólido. Em cima desse sólido, nós vamos fazer agora o recorte desta parte circular, que é a parte que nós vamos usinar por primeiro. Então, corte extrudado, vou selecionar essa face aqui, vou clicar no Ctrl 8 para alinhar e vou desenhar um círculo. Vou colocar a dimensão para esse círculo, 60 milímetros, e vou sair do esboço. Esse círculo, apesar de estar sem a dimensão aqui, ó, tá? Ele tem uma profundidade de corte de 15 milímetros. Então, vou colocar aqui que é 15 milímetros e vou confirmar. Agora, para o lado oposto ou para o outro lado da peça, nós vamos desenhar o sextavado. Então, vou virar a minha peça aqui, corte extrudado, vou selecionar essa face, Ctrl 8. Para mim desenhar o sextavado aqui, eu tenho uma ferramenta que é chamada de polígono. Então vou pegar a ferramenta de polígono, ela já está com 6 lados, eu vou vincular o centro dela à origem do desenho e vou abrir. Muito bem, agora que eu fiz o polígono, eu vou clicar no ESC para sair do comando e vou selecionar uma das arestas da figura. E vou dizer que essa aresta é vertical.
Por quê? Porque quando eu olho o desenho aqui, eu reparo que essa aresta é vertical em relação ao lado menor da figura, no caso. E vou colocar a dimensão. A dimensão dessa aresta até essa aresta vale 65. Vou sair do esboço. A profundidade desse recorte também é de 15 milímetros. E vou confirmar. Pronto. Só que quando a gente vai pensar em fazer usinagem desse componente, né, nós temos que lembrar que cantos vivos desta forma a máquina não faz. Então, para isso, nós temos que arredondar esses cantos aqui, da parte interna, conforme o desenho mostra. O desenho aponta aqui que nós temos um raio de 15 milímetros. Então, nós vamos fazer o raio ali agora. Para fazer isso, eu vou pegar o comando de filete. Vou pegar e vou selecionar, então, aqui, visualização completa, para enxergar os filetes enquanto eu estou fazendo. E vou clicar aqui, ó. Aqui. 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 E vou confirmar o comando. Agora eu tenho os filetes da minha figura ali. Certo? Esse arquivo, então, agora, eu posso salvar ele, né, para mim usar agora lá no CAM. Então, nós vamos salvar o arquivo. Salvar. Vou salvar ele dentro de Downloads. E vou chamar isso aqui de arquivo 1. Salvar. Com o arquivo do SolidWorks pronto agora, eu posso fechar o SolidWorks. Não preciso mais dele. E eu vou abrir agora então o EdCAM. Ele vai abrir essa janela. E quando eu clicar aqui em New Melee Part, ele já vai abrir para mim a versão para mim fazer a parte da importação do desenho e de todo o processo de usinagem. Mas para isso, antes de eu clicar aqui, tá, eu vou verificar se já está liberado ou já está acessível nesse computador aqui o kit de ferramentas. Então vou clicar aqui em Tool Store Administrator. Tá aqui, ó. Sample Tool Store 2014R com uma setinha azul, certo? Quer dizer que esse kit de ferramentas já está ativo e eu consigo utilizar ele. Então não vou ter erro na hora de abrir o SolidWorks. Então o SolidWorks não, o EdCAM. Então eu posso fechar essa janela aqui e posso clicar em New Milling Part. Mesmo assim ele me pediu aqui, ó, o setup de dados de ferramenta, tá? Público, você quer utilizar? Quero, sim. Então ele vai copiar essas ferramentas, né, para a base de dados. E depois ele vai abrir o software para nós. E aqui ele me pergunta que essa é uma licença, uma versão de estudante, né, se eu quero continuar com a versão de estudante. Vou dizer que não quero registrar e vou dizer que sim. Ele demora um pouquinho para iniciar na primeira vez também, mas logo abre. Muito bem, então ele abriu aqui para nós a tela, né, a área gráfica do EdCAM para nós poder trabalhar. Então aqui no EdCAM nós temos aqui o que eu expliquei para vocês e o que está lá na apostila, os diversos elementos dessa área gráfica aqui. O que nós vamos usar dessa área gráfica em geral? Nós vamos usar aqui esses arquivos de novo, Open, salvar. Aqui nós vamos usar alguns arquivos aqui de medição e de informação. Esses botões aqui que são da parte de visualização do objeto. Esse botão aqui que é da parte do Fit Finder para encontrar características. Esse botão aqui que é do estoque, do bruto, de geração do bruto, né? E aqui no canto direito nós vamos ter aqui a área de desenho e a área de manufatura. Então, para nós migrarmos para a área de manufatura, nós vamos usar esse ícone bem do cantinho direito aqui. Então, para nós iniciar o nosso processo, nós vamos abrir o arquivo que nós já fizemos. Então, vou em abrir, vou encontrar ele, bibliotecas, área de trabalho, ADM, downloads,
arquivo 1, abrir. Então vejam que o arquivo já veio para nós, ó, com o CPL, que é o que nos interessa, na parte do centro da peça e bem certinho na face superior. Ah, eu não consigo visualizar isso, como é que eu faço para me enxergar? Eu venho aqui no seletor de vistas e posso pôr aqui, por exemplo, em front. E veja, o CPL está bem certinho na linha superior aqui do nosso desenho. E mais importante, com a seta azul, que é a seta Z, referente ao eixo árvore da ferramenta, apontando para cima. Posso vir no seletor de vista novamente e mudar aqui para isométrico. E aí eu consigo visualizar minha peça. Tá aí e a parte inferior? A parte inferior está lá então com o frusto estavado. E nós vamos executar ele numa segunda etapa. Por quê? Porque nós precisamos inverter essa peça para que a gente possa executar a segunda etapa do objeto. Certo? Então vou deixar aqui em isométrico e nós vamos começar o nosso processo. Para começar o processo, a primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar as características que esse desenho tem. Então eu vou agora no Feature Finder, encontrar características. Eu vou primeiro aqui nessa janela mudar aqui as opções do Hole, que é furação por broca, e vou mudar aqui o diâmetro máximo para 8,5. Por que 8,5? Porque 8,5, se eu pegar na lista de ferramentas do meu processo, eu vou reparar que a maior broca que eu tenho montada na minha máquina é a ferramenta número 9, diâmetro de 8,5. Tudo que for acima disso, eu tenho que fazer por processo de fresamento, certo? E aí as brocas, as furações, eu tenho que usar as furações que eu tenho com a máquina instalada hoje. Se eu quiser usar uma furação diferente, eu precisaria vir aqui e mudar uma broca dessas, né? Da lista de ferramentas que tem montado hoje. Mas nós vamos considerar que a nossa maior broca, então, é 8,5, ok? Bom, então com isso, nós mudamos para 8,5, vamos clicar em OK aqui, e nós vamos clicar aqui agora em OK. E reparem que a figura agora ficou com linhas coloridas na figura. A linha azul, que é na face superior da peça, representa a parte de faceamento do objeto. A linha amarela, que está no entorno do objeto, representa para nós a parte do desbaste externo, desbaste geral. E a parte da linha verde representa para nós aquele rebaixo que tem, aquele furo que tem ali. Essas três características aí, eu posso enxergar elas por aqui, ó. Se eu vier em cima da característica, ela vai mostrar para mim o que é a característica. Se eu vier na segunda, vai mostrar a segunda, e se eu vier na terceira, vai mostrar a terceira. E eu posso também, se for o caso, vir aqui no ícone de Toggle Características, Features do caso, clicar aqui e ele vai mostrar para mim em cores distintas essas características aí. Porém, se eu deixar dessa forma aqui, fica um pouco mais difícil de selecionar os ícones ou as características que eu quero. Então eu vou deixar na forma de visualização normal, fica mais fácil de eu enxergar e selecionar os objetos que eu quero. Então terminei de encontrar as características, eu vou agora para o bruto. Então bruto, nós estamos fazendo um bruto automático, é no caso uma caixa. Poderia ser um cilindro, mas é uma caixa, por quê? Porque é um bloco retangular. Então, caixa. E eu vou alterar as medidas aqui, ó. X mínimo 2, X máximo 2, Y mínimo 2, Y máximo 2 e Z máximo 1. O que isso vai fazer? Vai fazer que coloque ao lado de cada uma das laterais 2 milímetros e na parte superior 1 milímetro. Esse 1 milímetro vai ser a parte do faceamento que nós vamos fazer. Vou clicar em OK. Olha lá. Então ele colocou para nós agora aqui a figura. Colocar na visão de topo. Olha lá. 2 milímetros aqui, 2 milímetros aqui, 2 milímetros aqui e 2 milímetros aqui. Se eu colocar na vista frontal, vou ver que eu tenho agora aqui 1 milímetro na parte superior. Vou colocar de novo em isométrico. Vou trazer o desenho todo para minha tela. Ok. Agora nós vamos passar então para o modo chamado modo de manufatura. Então, eu tenho aqui agora as três características e eu tenho o bruto.
vou para Manufature. Então, aqui no canto direito superior da tela, Switch Mode to Manufacture. Preciso, nessa janelinha que abriu, escolher a máquina. Então, eu vou escolher aqui a máquina agora, Training 1000 MMMCP, a última máquina que eu tenho disponível. Vou clicar em OK. E ele vai migrar para mim, então, agora para a janela de manufatura. Aqui na janela de manufatura, eu vou encontrar as ferramentas que são pertinentes agora para fazer o processo ou o planejamento da nossa usinagem. Então, eu tenho aqui as duas ferramentas que são para nós agora de simulação. Eu tenho aqui as ferramentas que são dos processos de usinagem em si. Eu tenho aqui as ferramentas de visualização do objeto, ferramenta máquina, Fixture, bruto, peça, e aqui é o zoom do objeto, certo? Continua tendo aqui embaixo a parte do seletor de vistas. E eu continuo tendo aqui na parte de cima ainda a parte de medição, se for necessário para alguma peça, certo? Então, nessa janela aqui agora, eu preciso então fazer a primeira operação, o primeiro processo. O primeiro processo para nós vai ser agora então o processo de faceamento. Então eu tenho esse ícone aqui, que é de faceamento. Ele pede para nós selecionar um perfil fechado para a usinagem, para a máquina. Esse perfil fechado tem que ser as 4 linhas do bruto, 4 linhas superiores do bruto. Se eu vier em cima da linha, eu posso selecionar uma a uma, clicando sobre cada uma delas. Ou eu posso selecionar, vou fazer de novo, vindo sobre uma delas e clicando 2 vezes com o botão da esquerda do mouse rápido. E ele seleciona para mim as 4 linhas de forma automática, certo? Então são as duas opções que eu tenho para mim fazer esse processo. Selecionei as 4 linhas, eu vou clicar em OK. E ele vai avançar para mim aqui agora. Então, aqui nessa janela, eu tenho primeiro como escolher se eu quero uma usinagem concordante, discordante ou otimizado. Nós vamos usar na nossa aula sempre a opção de otimizado. Eu tenho a opção aqui de entrar na usinagem com um ângulo. Ao invés de entrar perpendicularmente à face da peça ou à lateral da peça, eu vou entrar com um ângulo. Não é o caso, não temos esse interesse. Aqui vou escolher quanto da ferramenta eu vou utilizar, né, qual a porcentagem dessa ferramenta eu vou utilizar. Então vou dizer que eu vou usar aqui 80% dela. Essa medida aqui agora é o quanto afastado da borda da ferramenta eu vou descer em Z. Eu não posso descer com a ferramenta em cima da peça, eu tenho que descer com uma distância da borda, né, para mim evitar uma colisão. Então, nesse caso, a ferramenta vai se basear pelo centro dela. Como eu vou usar para esse processo essa ferramenta aqui, ó, de 50 milímetros de diâmetro, então eu preciso dizer para o meu software que eu tenho uma distância para descer da borda da peça de pelo menos 25 milímetros, que é o raio da ferramenta. Porém, eu tenho que considerar nessa distância ainda o sobremetal, que nós colocamos lá no box, lá no bruto. E esse sobremetal é de 2 milímetros, então 25 mais 2 vai dar para nós já 27. E eu tenho que considerar uma pequena folga, que pode ser de pelo menos 1 milímetro. Então eu vou alterar esse valor aqui, agora, 25 mais 2, 27, mais 1, 28. Então vou alterar para 28 milímetros. Essa outra caixinha embaixo aqui, ó, é se eu quero que a ferramenta entre na usinagem fazendo um raio qualquer. Então eu teria que estabelecer quanto é esse raio no caso. Como nós não vamos usar nem ângulo, não precisamos usar raio também. Não é o caso da gente usar um raio agora. E eu tenho essa outra opção, que é o Stock Offset, que ele vai considerar que esse bruto que nós fizemos, ou que a peça que nós fizemos, no caso, ela pode ter 0,5 milímetros a mais de bruto, certo? Então, na hora que ela for fazer a usinagem, ao invés dela interromper em cima da linha e fazer o retorno, ela vai avançar pelo menos meio milímetro a mais, garantindo que todo o material tenha sido removido. Agora nós passamos para a segunda aba que tem na operação, Tooling.
Na segunda aba aqui é para nós escolhermos a ferramenta que nós vamos utilizar. Então, para isso, eu vou clicar primeiro em Find. Vai abrir essa janela de ferramentas possíveis. Vou desmarcar a opção de Taper e vai sobrar para mim somente as ferramentas de Face Mill. Nas ferramentas Face Mill, eu tenho aqui a opção, ó, de ferramenta 50 mm, Face Mill 90 graus, que é a mesma ferramenta que eu tenho aqui, ó. Então eu vou usar agora essa ferramenta aqui. Vou clicar em Select. E eu preciso agora calcular e obter os valores de avanço e de rotação. Para isso, eu vou usar então a planilha de cálculo para fazer esse cálculo. Então aqui eu tenho a planilha de cálculo, né, para nós conseguir elaborar esse cálculo. E eu vou usar como parâmetro a tabela da aula 2 de parâmetros de usinagem, onde traz para nós as velocidades de corte e onde traz para nós as velocidades de avanço. Então eu tenho aqui a tabela, ó. Vou usar como referência o material de aço carbono. É para nós um desbaste e é para nós uma ferramenta de metal duro ou pastilha de metal duro. Então a velocidade de corte é entre 80 e 150 e a velocidade de avanço por dente é entre 0,1 e 0,3. Entre 80 e 150 vou pegar o valor médio disso, né? O valor médio desses parâmetros aqui é 115 e o valor médio do avanço é 0,2. E vou levar esses dois valores aí aqui para a planilha. Então, diâmetro da ferramenta 50, número de dentes 4, está aqui, ó. Então, 4, FZ 0,2, acabei de olhar na planilha, e o VC 115. Então eu vou obter aqui um valor agora de rotação de 732 RPM. Posso arredondar esse valor para cima ou para baixo. E avanço 586. Posso arredondar esse valor para cima um pouquinho ou para baixo. Então vou arredondar aqui para 750 e para cá vou arredondar para 590. Então aqui rotação 750, avanço 590. Embaixo também avanço vertical 590. A posição dessa ferramenta aqui, segundo a tabela, nos diz que ela está na posição 20 do magazine. Então eu vou colocar lá agora que é 20 aqui. O diâmetro já preencheu automaticamente, por causa que eu escolhi a ferramenta aqui. E esse raio aqui é o raio do inserto. Nesse caso, essa ferramenta tem um raio de inserto de 6 milímetros. Então, vou colocar aqui raio de inserto 6. E eu vou migrar agora então para profundidade de corte. Essa informação do clearance é quanto afastado da face superior da peça a minha ferramenta vai andar ou a minha máquina vai se deslocar na maior velocidade possível, que é em função, então, ou que é no código de G0. Nós vamos manter 5 milímetros, porque nossa peça é plana, não tem nenhum tipo de saliência que possa resultar em algum problema. E nós vamos iniciar agora aqui, preenchendo então o level. Esse level é o quanto acima do zero peça nós queremos iniciar a usinagem. Como nós colocamos acima do zero peça 1 milímetro no bruto, nós temos que iniciar aqui com 1 milímetro. Se eu tivesse colocado um valor maior, eu teria que ter colocado um valor maior aqui também. O dip quer dizer quanto eu vou descer fazendo a usinagem, quanto vai ser a profundidade de usinagem que eu vou executar. Como eu coloquei 1 milímetro para cima, eu preciso descer 1 milímetro. Então o valor aqui agora vai ser para nós de menos 1. E o cut incremento é quanto eu vou retirar por passada da minha ferramenta. Então eu posso retirar isso em 2 passadas, em 3 passadas, ou em uma passada só, posso retirar esse valor. Para nossa aula aqui, nós vamos considerar que o nosso valor de passada vai ser de 0,5 milímetros. Quer dizer que nós vamos retirar 1 milímetro em 2 etapas, de 0,5 cada. E eu vou clicar em OK. Vejam que já colocou para nós aqui, ó, a trajetória que a ferramenta vai fazer.
essa linha dourada que eu estou com o mouse em cima agora e ela ficou vermelha, representa para nós a trajetória que a ferramenta vai fazer. E essa trajetória, reparem que ela está sendo dada a partir do centro da ferramenta, certo? Porque é isso que a ferramenta usa, ou a máquina usa, como referência para ela. Agora, nós vamos ir para o nosso segundo processo. O segundo processo é o processo de desbaste geral, onde nós vamos eliminar todo esse sobremetal do bruto e fazer aquela furação interna. Então, no desbaste geral, eu tenho o ícone aqui, que é o Routing Operation. E ele pede para nós selecionarmos agora a geometria para usinagem. Nesse caso, a geometria é a peça toda. Então, eu venho em cima da peça e clico uma vez. Reparem que toda a peça agora ficou verde, ó. O furo, todas as laterais ficaram tudo verde. Então eu clico agora em OK. E ele pede nessa segunda janela aqui, ó, se eu quero deixar alguma borda sem usinar. Que seria, por exemplo, aí um sistema de fixação. Vamos pensar que eu tivesse um sistema de fixação nessa lateral aqui, ó, e eu não pudesse usinar essa lateral. Então eu marcaria que esta borda eu não quero usinar. E aí a ferramenta usinaria, a máquina usinaria todas as demais laterais, mas não viria nessa região que eu marquei, que eu não quero usinar, certo? Não é o nosso caso, porque nós vamos prender a nossa peça de baixo para cima com a morsa. Então vamos deixar o material sobrando embaixo, para depois fazer um faceamento na sequência, ok? Então não vamos ter borda nenhuma, eu vou clicar somente em OK, e ele vai abrir para mim as mesmas janelinhas que abriu para o faceamento. Então, primeira coisa, vou dizer que eu quero aqui fazer uma usinagem convencional, né? Climb ou otimizado. Seria então uma usinagem concordante, discordante ou otimizada. No nosso caso, vamos usar otimizado. Vamos usar aqui, ó, 50% da nossa ferramenta. Essas janelas aqui, offset e z offset, é se nós queremos deixar um sobremetal para fazer uma usinagem posterior, que seria para nós uma usinagem de acabamento. E aí nós selecionaríamos depois na segunda etapa do processo, ou no segundo processo, a caixinha de Rest Road, que seria para eliminar o que? Eliminar esse sobremetal que foi deixado aqui nesses offsets aqui, e usinar aquilo que possivelmente não tenha sido usinado na primeira etapa. No nosso caso não vai ter Rest Road, porque nós não vamos deixar sobrar nada, e nós não vamos ter sobremetal também. Essa tolerância eu sempre preciso preencher, que é aí a tolerância que a ferramenta ou que a máquina vai respeitar em relação às medidas da peça, em relação às medidas desse sobremetal que nós deixaríamos aqui. E nós vamos marcar essa opção de Select Stoke. Por quê? Porque eu preciso indicar para a minha máquina qual é o tamanho do bloco bruto que eu tenho, para ela saber onde é que ela tem que transitar e o que é que ela tem que remover de material. Vamos migrar agora então para Tooling. E aqui nessa janela, igual como foi feito em Face Mill, eu vou clicar em Find. Bom, as ferramentas de desbaste são as fresas de topo. Fresa de topo é a primeira opção que tem aqui, ó. Eu vou escolher para o meu processo essa segunda fresa aqui, ó, fresa de topo, diâmetro de 20. Então a fresa número 2, tá? Por quê? Porque ela tem um comprimento de corte de 70 milímetros. Ok? Poderia escolher, se fosse o caso, essa outra aqui, fresa de topo de 25, com comprimento de corte de 50. Porém, eu não tenho certeza se essa de 50 aqui, ó, ela tem material sobrando ou tem corpo da ferramenta sobrando para deixar ou para dar acabamento, para conseguir atingir a profundidade total da peça. Mesmo assim, eu vou tentar usar essa de 50, essa de 25, tá? Com comprimento 50. Se porventura mais tarde, na hora que for executar o processo, eu reparar que eu tenho um problema, aí eu já vou lá e migro para de 20, e aí eu sei que eu tenho ferramenta adequada para isso. Então, vou começar com essa de 25. Então, nós vamos voltar para cá. Vai ser então a ferramenta fresa de topo 25 milímetros aqui. Um detalhe que eu tenho que cuidar aqui quando eu faço a parte de escolha da fresa é se essa fresa ela é End Mill ou End Mill LS.
As fresas N1000LS, elas são com rotação à esquerda. Então ela tem a hélice da fresa à esquerda. Nesse caso tem que ter a ferramenta que seja à esquerda e tem que ligar a máquina à esquerda também. Que não é o nosso caso. No nosso caso nós temos somente ferramentas à direita. Então nós sempre usamos aqui, no caso, ou direita ou sentido horário, né? Nós usamos sempre ferramentas que são somente N1000. Clicar em Select. Vou ter que calcular agora aqui avanço e rotação. Então vou lá para a planilha de cálculo novamente. A ferramenta é uma ferramenta de metal duro e eu estou na mesma região que antes. Valor intermediário aqui entre 80 e 150 e valor intermediário entre 0,1 e 0,2. Então na planilha de cálculo, vou mudar aqui o diâmetro para 25. Vou mudar aqui o número de dentes para 3. Por quê? Porque a ferramenta tem agora, aqui, a ferramenta tem agora 3 dentes. O valor de FZ é o mesmo, o valor de VC é o mesmo. Então o que eu obtive? Eu obtive uma rotação de 1464 e um avanço de 878. Então vou trabalhar aqui agora com 1470 de avanço e 1470 de rotação, 1880 de avanço. 1470 e 880. Então aqui 1470 e aqui 880 e 880. A posição da ferramenta eu já vi que é aqui, nesse caso, a fresa número, essa fresa aqui, ó, posição número 15. Então, posição 15. Ela é uma fresa de canto vivo, então eu não preciso pôr raio e eu vou direto para Dip. Aqui em Dip vai ter o mesmo caso que eu usei ou que eu considerei lá no faceamento. Clearance é quanto a ferramenta vai deslocar por cima da peça, por cima da face da peça, em velocidade rápida, em G0. Nível do início de corte, profundidade de corte. Nesse caso, nós não preenchemos nem o nível e nem o dip. Por que não? Porque daí a ferramenta, ou a máquina, ou o software, vai entender que nós queremos usinar toda a característica e vai associar essa usinagem à característica do objeto. Então, se eu tiver uma profundidade de 10 mm, ele vai levar 10 mm. Se tiver uma profundidade de 15 mm, ele vai levar e usinar os 15 mm. E vai usinar toda a característica, todo o meu objeto, conforme está no desenho. E o cut incremento, nós vamos usar aqui como referência 2 mm. Por quê? Porque nós vamos usar essa referência aqui. Ó. Então, para o processo, faceamento, profundidade de corte AP sempre 0,5 e largura de corte entre 50 e 80. Desbaste, ferramentas de topo, fresas até 5 mm, 0,5 de profundidade e 50% de largura de fresa. De 6 a 10, no máximo 1 mm, largura entre 50 e 80. E acima de 10 mm, nós podemos tirar 2 mm de profundidade de corte, com largura entre 50 e 80%. Então, nesse caso, nós vamos tirar 2 mm por passada. E nós vamos clicar agora em OK. Ele pede agora para nós selecionar o bruto. Vou clicar agora ou nas 4 linhas de forma independente ou com 2 cliques numa das linhas do bruto. Veja lá que ele já selecionou para mim as 4 linhas. Clico em OK. E ele vai aqui embaixo, na barrinha verde, processar a operação. Pronto. Gerou para mim agora as linhas de usinagem. Então ele colocou aqui para mim agora que ele vai fazer esta movimentação dessas linhas que estão em vermelho em cima da peça ou na volta da peça para gerar para nós o processo de usinagem em si. Esse processo agora que está elaborado e pensado, eu posso simular ele e enxergar como é que essa máquina vai trabalhar. Então eu vou clicar agora aqui na ferramenta de Simulation Machine. E aí eu vou enxergar esse processo acontecendo. Então, vou clicar aqui, vou aumentar aqui um pouquinho, vou clicar em Play, Start. Eu posso aumentar ou diminuir a velocidade aqui se eu quiser,
né? E aí eu consigo enxergar aqui a minha máquina trabalhando, ó, fazendo a primeira passada do faceamento, a segunda passada do faceamento, vai fazer a troca de ferramenta e vai gerar agora então o desbaste geral. Começa pelo furo, ó. Então ela vai abrindo aos poucos, descendo em rampa, né, para não haver a quebra da ferramenta. Até atingir a profundidade de 15 milímetros. Agora ela vem para o perfil externo. Então vejam que conforme ela está retirando o material vai ficando de outra cor. Vai ficando todo dourado em relação à linha verde que eu tinha anteriormente. Eu posso girar esse objeto se eu quiser, né, para me enxergar, ó, não tem problema nenhum. Vou acelerar um pouquinho o processo. Ele vai fazer toda a usinagem, tirando 2 milímetros de material, e vai concluir o processo para nós. Na hora que ele concluir, ele vai parar com a ferramenta ali, ó. Que posição é essa? É os 5 milímetros que nós dissemos que nós tínhamos lá no clearance. Então ele parou aqui no início do processo a 5 milímetros da face da peça. Ok? Então esse é o nosso primeiro processo, essa é a nossa primeira experiência com o software, né? Nós em seguida vamos fazer outros exercícios e aí eu vou postando aqui para vocês. Para nós sair dessa janela da visualização ou da simulação, eu tenho esse ícone aqui, ó, Exit. E eu retorno agora para o nosso sistema do EdCAM em si, para o nosso arquivo do EdCAM em si. Eu posso salvar esse processo se eu quiser, então, salvar, e aí eu vou salvar em Downloads, arquivo 1. Ele vai salvar sempre com a extensão EPF para nós. Eu clico em salvar. Se eu for lá olhar, então, em Downloads, eu tenho agora aqui o arquivo 1 do SolidWorks e o arquivo 1 agora do EdCAM. Tá? Lembrando que este arquivo do EdCAM, eu não consigo abrir ele na versão oficial do software. Eu preciso refazer todo esse processo depois na versão oficial do software, para mim gerar no código, através desse ícone aqui, ó, o código de usinagem, que é o que eu vou enviar para a máquina para usinagem. Certo? Então essa aqui é a nossa primeira experiência, é o nosso primeiro processo de usinagem aí com o EdCAM. Em seguida eu libero outros vídeos com os demais processos para vocês.